Olá pessoal, eu estou gravando essa pequena introdução antes do início desses estudos sobre o livro do Apocalipse, para explicar um pouquinho do motivo pela qual eu estou compartilhando elas, né, no YouTube, no meu canal. Né. Essas aulas são frutos de um estudo que eu estabeleci com a minha família, com minha mãe e meus irmãos, porque eles me solicitaram um contexto ali, né, de isolamento, né, da pandemia, para fazer um estudo com eles. Então eu fiz, e como eu sei que é um assunto que tem o interesse de muita gente, escatologia, finais dos tempos, Apocalipse, as cartas das igrejas, os 7 selos e assim por diante, eu resolvi gravar essas aulas. Só que eu gravei de forma amadora, eu gravei, né, sem ter ali a câmera correta, a captação de áudio correta. Então eu peço a você que ignore essas questões e se concentre naquilo que é o conteúdo do que é dito. Né? São praticamente estudos a versículos. Eu faço principalmente nas aulas, né, que trata a respeito da era das igrejas, uma contextualização com a história da igreja bem interessante. Então eu tenho certeza que vai agregar nos seus estudos, no seu conhecimento, tá bom? Então, se você quiser copiar o vídeo, compartilhar com seus irmãos, fica à vontade. Obviamente, cita aí o meu canal, né? Eu não faço essas lives desses estudos simplesmente porque o meu canal ainda é muito pequeno e eu não tenho ali a quantidade suficiente de pessoas para poder fazer essas lives, mas à medida que o canal for crescendo e for ganhando ali seus seguidores, né, o YouTube vai disponibilizar e aí de repente eu posso fazer lives com vocês e fazer também esses estudos, né, ali ao vivo aos domingos de manhã. Né? Então, Deus abençoe, tá? E boa aula, bom estudo. Vamos orar para começar a nossa segunda aula, tá bom? Para que Deus possa dar graça e sabedoria e para que o Senhor possa cumprir com o propósito dele na nossa vida, tá bom? Bem. Bom, vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de poder compartilhar da Tua palavra, meu Deus, escutar a Tua voz, e que o Senhor possa ouvir, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração, e falar conosco, Senhor, a partir, Senhor, da Tua palavra. Eu me coloco à disposição do Teu Santo Espírito para que o Senhor fale aos nossos corações, e me use como um canal, Senhor, de direção da palavra que sai da Tua boca. Senhor, não permita que haja contratempos. Deus, em nome de Jesus, repreende toda ação de Satanás, meu Pai, e para que nenhum impedimento haja, meu Deus, para que a Sua palavra, meu Deus, seja lançada e semeada nos nossos corações e produza, Senhor, os frutos que o Senhor deseja que produza. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Hoje a gente vai começar a estudar as cartas do Apocalipse. Né? A aula passada, no capítulo 1, a gente viu como se inicia, né, o livro. Retomando um pouco a aula, a gente viu a semana passada, a aula passada, né, Jesus se apresentando como autor do livro, por intermédio de João, né, e Jesus se apresentando como o Jesus glorificado, aquele que está entronizado, dizendo que ele iria revelar, né, o segredo daquilo que estava
para acontecer naquele tempo, e depois daquele tempo, e até os dias de hoje, que ainda há de se cumprir. Então, o que acontece? Você vai ler, a gente lembra lá que no capítulo 1, Jesus pede para João escrever essas cartas e mandar para as 7 igrejas. E a gente vai começar a estudar cada carta para cada igreja. Então, eu tinha planejado que a gente estudar um capítulo de Apocalipse por aula, mas não vai dar. Por quê? Porque aqui nas cartas é muito difícil. Por exemplo, a primeira carta ela tem tanto conteúdo que a gente vai ter que ficar praticamente uma carta por aula. Então, eu acho que na semana que vem a gente consiga tirar duas cartas. Mas essa carta aqui, que é a primeira carta, vai ser só essa aula mesmo, entendeu? Porque você vai ver que ela tem um conteúdo bem abrangente. Tá entendendo aí? Tudo bem, Jô? Tranquilo? Beleza. Então vai lá. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é esse que anda nos 7 candeeiros, que concentra as 7 estrelas na mão e que anda no meio do candeeiro? Jesus, certo? Que a gente viu na aula passada. Entendeu? Então é Jesus se apresentando como o autor da carta. Quem está escrevendo é o que eu falo. Quem está escrevendo é João, mas o autor da carta, o mandante, é Jesus. Então são palavras de Jesus, não de João. Entendeu? Então, eu vou falar um pouco dessa comunidade de Éfeso. Éfeso foi uma igreja fundada por Paulo na sua 3ª viagem missionária, onde Paulo ele vai para essa região da Ásia Menor e ele encontra ali uma cidade grande. A cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Ela era uma capital praticamente do comércio e o interessante do culto religioso. Era uma região muito importante para o culto religioso da cultura greco-romana. Por quê? Porque em Éfeso se concentrava o templo de Diana ou Artemis. E a gente vai ver isso lá em Atos 19, 23 a 28. Se quiser, pode abrir. Atos 19, 23 a 28. Eu vou ver se eu acho aqui. Atos 19, de 23 a 28. A gente escuta tudinho que vocês falam aí baixinho, viu? Atos 19, 23. Não fala que escuta aqui, né? Não, eles têm que saber. Dado o Jô soltar uma bufinha lá, não vai cheirar aqui. Não vai cheirar aqui, mas ela fala assim: ai, credo, amor, para de peidar. Ixi, amor.
E vai ficar gravado no vídeo, tá? Depois eu posto no YouTube. Olha, vamos lá, ó, Atos 19. Cara, que... Vamos fazer o seguinte, vamos ler Atos 19, 1, no começo, tá? 1, diz assim: E aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como batizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então a igreja de Éfeso começa aqui. Começa com Paulo, entendeu? Indo evangelizar aquela região que anteriormente já tinha sido pré-evangelizada por Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um mestre cristão, mas que não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, ele sabia quem era Jesus, ele sabia que Jesus de alguma forma tinha morrido, ressuscitado, mas ele não sabia do que tinha acontecido em Jerusalém. Ele ia até o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. Então, Paulo chega ali, na verdade, e começa a fazer a evangelização. Vamos dizer, olha, eu vou completar aquilo que estava faltando para vocês. Eram no começo 12 pessoas. Só que, quer ver, agora vai lá no 23, no versículo 23, Atos 19, 23, diz assim: Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Repare que o caminho está com caixa alta, caminho. O que é esse caminho? Esse caminho era o nome do cristianismo. Não existia o nome cristianismo. A religião dos seguidores de Jesus se chamava caminho. A respeito do caminho. Por quê? Porque era um caminho a se trilhar seguindo os passos de Jesus. No 24, pois, um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, o que dava muito lucro aos artífices. Convocando-os juntamente com os outros a mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que desde o ofício venho a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daqueles que toda a Ásia e o mundo o adoram. 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e chamaram: Grande é Diana dos Efésios. 29. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro e arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiro de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos, tanto as íacas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de forma, outros e outra, porque a assembleia caíra em confusão, e a sua maior parte nem sabia que por motivos estavam reunidos.
Bem, a história continua aqui, eu não vou me prolongar, mas a ideia aqui era trazer para vocês o tamanho do desafio que foi para Paulo começar essa... Dá para baixar um pouco o volume da caixinha? Faz favor. Isso. Pode baixar mais. Que é o P2 já pode... Não. A caixinha aqui continua na mesma aí, não muda nada não. Uhum. Então, a gente vê que a opressão espiritual sobre Éfeso era muito forte, porque ali era um centro religioso, de culto religioso, e era uma cidade, uma capital muito forte da parte econômica também. Então a igreja começa assim, só que você vê. Vamos ler o versículo 2 de Apocalipse 2. Olha só. Jesus se apresenta no 1 e no 2 ele diz assim: achou? Conheço as tuas obras, tanto o seu labor... Pera aí, é 2 aqui? É 2:2. Tá. Apocalipse 2:2. Beleza? Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes a provas o que a si mesmos se declaravam apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Vamos ler o 3. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então, o desafio da igreja de Éfeso, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: olha, eu conheço as suas obras. Quer dizer, eu estou vendo o que está acontecendo com vocês. Eu estou vendo o que vocês estão passando. Eu estou vendo a dificuldade que vocês estão encarando. Como tem sido difícil para vocês me seguirem. Porque, olha só, eles eram perseguidos por todos os lados. Se você for lá ler o começo da igreja de Éfeso, você vai ver que Paulo começa... E sempre assim, Paulo geralmente chegava em uma região para evangelizar, e aonde que ele ia? Ele ia para os judeus. Ele começava sempre indo ali nas comunidades judaicas e pregar. Eu esqueci o nome do lugar, das sinagogas. Ele sempre ia nas sinagogas. E ele começava a pregar e a falar com os judeus. E geralmente os judeus não os aceitavam. E aí ele ia para os gentios. Ele sempre fazia isso. Ele começava sempre uma comunidade assim. Ele ia primeiro aos judeus e depois os judeus não aceitavam. E aí ele ia para os gentios. E aí o que acontece? Os gentios o recebiam. E recebiam o evangelho. E aí o que acontece? Lógico que aqueles que estavam ali, que detinham o poder religioso, não vai ficar contente. E se levantavam. Quem? Os dois. Os judeus e os gentios. Então, a igreja sempre foi perseguida por esses dois lados. Tanto os judeus que não aceitavam o Messias, a Jesus Cristo, quanto os gentios que tinham ali a sua religião e que via como uma afronta, uma nova onda, uma nova religião apresentada. Que na verdade eles chamavam de seita. E perseguiam fortemente, entendeu? Era coisa pesada, de matar, de apedrejar, de chicotear, de prender. E não foi só Paulo que viveu isso. Toda a comunidade que seguia a Jesus Cristo, que cria em Jesus, seguia Jesus, também era assim. E o que Jesus está falando aqui é que ele conhecia, eu sei o que vocês estão passando, e estou vendo a sua fidelidade. Estou vendo o quanto vocês têm sido corajosos
e quanto vocês têm trabalhado para o crescimento da verdade e para o crescimento da minha palavra e têm disseminado a verdade e o evangelho. Pode ver aqui, ó, no 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. E não pode suportar homens maus. Quem são esses homens maus? Um pouco mais para frente a gente vai ver a existência de um pessoal chamado, que João chama de Nicolaítas. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, alguns versículos depois eu vou entrar mais em detalhes. Tá bom? Tei, tudo bem? Todo mundo está ensinando de boa? Tranquilo? Olha só, que interessante. Aqui, ainda no versículo 2, existe uma ligação do versículo 2, dessa perseverança, com Daniel 1:8. Vocês leram? Deu para ler o livro de Daniel? Não precisa ler. Você conseguiu ler alguma coisa, Jô? Não. Eu esqueci, na verdade. Sinceramente falando. Então, depois vocês pegam e lê. Porque é importante ler Daniel, que Daniel é como se fosse um pré-apocalipse. Ele é o apocalipse do Velho Testamento. E que algumas das profecias escritas por Daniel, reveladas a Daniel, não se cumpriram até hoje. Né? E isso está mais especificamente em Daniel 9. A gente vai chegar lá. Mas aqui em Daniel 1:8, Daniel ele está diante dos manjares dos reis, do rei Nabucodonosor, e ele escolhe, certo? Ele escolhe se preservar. Ele e Cedraque, Mesaque e Abednego. O Breno estava lendo essa passagem ontem, né? E ele falou, pai, mas eu não estou entendendo muito bem o que isso tem a ver. Eu falei, olha. Então, depois que você escutar, você lê, você escuta uma música do Resgate, chamado Daniel. Você conhece, Jô? Sim. Conhece? Conheço. Dá para ver? Não tá me ouvindo? E ali, essa é onde Vocês não estão ouvindo a gente? ele explica o acontecimento ali, dando o contexto voltado mais para os jovens. Eu mesmo já preguei esse versículo, essa passagem de Daniel, se preservando dos manjares dos reis, do rei. Chama Daniel. Essa música, ela foi escrita com base em uma ministração do apóstolo Estevão Hernandes para os jovens que estavam no acampamento de carnaval. Ele fez uma ministração sobre essa passagem e o Resgate pegou essa palavra. Na época todo mundo estava na Renascer lá, todo mundo era espada pelo Senhor, espada pelo apóstolo. E eles escreveram essa música, mas essa música é demais, ela é tremendo. Então, lá em Daniel 8, depois vocês lêem direitinho. E aí Daniel está escolhendo passar pela tribulação, passar pela dificuldade, mediante a fidelidade de Deus. E os efésios estão aqui fazendo exatamente a mesma coisa. Estão escolhendo Jesus em meio à dificuldade, em meio aos desafios de você servir a Jesus. Né? Então, vamos lá no versículo 4, agora de Apocalipse. Aqui o caldo começa a engrossar para os efésios. Isso é uma característica das cartas de Jesus às igrejas. Você vai ver que isso praticamente se repete em todas as cartas. Jesus começa se apresentando, depois ele fala, olha, eu conheço o que está acontecendo com vocês, eu estou vendo vocês, eu estou acompanhando e guardando vocês,
Só que eu tá acontecendo alguns probleminhas aí. Entendeu? E aqui, ele fala, aqui no versículo 4, capítulo Apocalipse 2:4, diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Todo cristão sabe o que é o primeiro amor. Todo cristão sabe o que é o primeiro amor. Onde que você tá? Apocalipse 2, versículo 4. Ah, tá. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele sentimento de quando a gente se converte e a gente ama tanto a Jesus, a gente quer levar todo mundo para Jesus, a gente não se contém em guardar apenas aquilo pra gente, e a gente quer passar isso para os outros. A gente quer impactar o máximo de pessoas possíveis. E o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso é exatamente isso. Eles estavam começando a deixar o primeiro amor. E aí Jesus fala: vocês abandonaram o teu primeiro amor. Por quê? Porque embora eles estivessem resistindo os falsos mestres, algumas sementes lançadas tinham começado a frutificar. Então, embora eles estivessem resistindo, o joio já tinha sido lançado e o fruto daquela malignidade, da mentira, já tinha começado a influenciar na igreja primitiva. Mas, como ela se tornou um grande centro cristão, João foi para lá depois. Então, já 2 apóstolos ali. Então, quer dizer, a influência dos apóstolos era muito presente ali na igreja de Éfeso. Então, só que começou a se levantar falsos mestres, na qual Paulo diz que são os falsos apóstolos. Não, o João, né, aponta aqui como declaram apóstolos, mas não são. Está lá no versículo 2. Entendeu? E isso faz com que eles começam a perder o primeiro amor. Então, contextualizando um pouco para o nosso tempo, é importante a gente tentar pegar o que Deus está tentando falar com a gente. Porque todo mundo aqui é crente velho. Todo mundo aqui tem mais de 20 anos de evangelho. O Jô mesmo praticamente nasceu assim. Nasceu já. O Jô não foi batizado, o Jô foi apresentado. Eu também fui apresentado quando criança, o Gé, como criança. Então, eu vou falar de mim. Eu nem... Olha, você fala pra mim, quando foi seu primeiro amor? Eu não vou lembrar direito. Eu acho que eu tive algumas etapas na minha vida onde eu vivenciei esse fervor de Jesus, do Espírito Santo no meu coração. Eu senti isso muito forte quando eu fui batizado no Espírito Santo com 12 anos de idade, ali na época ainda na Igreja Universal. E ali eu comecei a chorar, não sabia direito o que estava acontecendo comigo, mas eu sentia que Deus estava falando no meu coração e eu comecei a chorar compulsoriamente. Os meus pais na época começaram: filho, tá tudo bem com a gente, tá tudo bem, tá tudo em paz, tá tudo bem.
Mas eu não era a situação que a gente estava vivendo naquela época, era algo que estava acontecendo comigo, com Deus falando no meu coração. E a partir dali eu comecei a sentir o desejo de evangelizar. 12 anos eu tinha. Aí eu acabei me envolvendo com a igreja, com as coisas do Senhor, né, nos evangelismos lá da igreja, virei obreiro, né, e aí as coisas começaram a descambar depois, e eu acabei me desviando dos caminhos, e quando eu voltei já na igreja de Renascer. E ali, só que eu voltei a sentir esse fervor do Espírito Santo no meu coração, quando realmente a minha vida já estava bem complicada, eu tinha uma responsabilidade, e eu precisava de Deus na minha vida para me ajudar. E eu mergulhei ali na igreja Renascer, eu já mergulhei ali, e ali fiquei, e Deus começou a falar comigo, e ali eu já me envolvi com os jovens, com louvor, com adoração. Só que com o passar do tempo, a gente vai vendo que as coisas vão se normalizando, vai virando rotina. E aí eu quero falar um pouco com vocês. Faz parte da nossa vida como cristão você contar para você a sua própria história. E como se você estivesse falando com Jesus. Todo mundo vai ter que um dia encarar Jesus de frente. Todo mundo um dia vai ter que estar diante do trono de Deus. Onde não vai ter como mentir, porque Deus sabe de todas as coisas, inclusive que a gente estava pensando. Então não tem como enganar o próprio Deus. É com essa seriedade que você tem que contar essa história para você. E ver onde você começou a se perder. Onde cada um de nós começou a perder esse sentimento. Não só o sentimento, mas essa comunhão com Deus, do primeiro amor. Porque se você não fizer isso, se eu não fizer isso, de tempos em tempos, conforme a gente vai vendo que a coisa vai degringolando, você vai vendo que a coisa está degringolando. Você está percebendo que a coisa que você está perdendo o rumo, que você já não é a mesma pessoa, que você já não serve Jesus da mesma forma, que você já não tem o mesmo amor, a mesma devoção, a mesma fidelidade, você já não busca mais a Deus, você já não lê tanto a Bíblia, você já não se santifica. E você tem que voltar. Volta, lembra, reflete, reconta a sua própria história com toda sinceridade e fidelidade a Deus e vê onde eu comecei a me perder. E Jesus fala, então, e volta lá. Se arrepende disso. Presta atenção, se arrepende disso. Não se arrepender, será removido. Se arrepende disso. Se não se arrepender, eu vou mover de você o candeeiro. Vamos lá. O que é o candeeiro? Cada candeeiro de ouro. Não. Cada candeeiro de ouro são 7 candeeiros e ele estava no meio de cada candeeiro. Cada candeeiro era uma igreja. Remover o candeeiro significa assim, você deixar de ser igreja. Para que serve o candelabro, que é o candeeiro? Candeeiro e candelabro é a mesma coisa. Para iluminar. O que Jesus falou que a gente era? Sal da terra e luz do mundo. Mover o candeeiro é que você está perdendo a luz. E você está deixando de ser igreja. Não, você está deixando. Ele falou, eu vou retirar, porque vocês vão deixar de ser minha igreja. É isso que ele está falando. Se vocês perderem esse fervor e esse primeiro amor, vocês estão perdendo o brilho, vocês estão perdendo a luz, a minha luz, a luz do Espírito Santo. Vamos lá. Vamos voltar. Jesus falou uma parábola das 10 virgens.
o que cada virgem carregava? Uma lâmpada. O que elas tinham que ter na lâmpada? O azeite. O azeite tipifica o quê? O Espírito Santo. Se você perde o azeite, você não tem como ter a lâmpada acesa. E é exatamente o que faz o candelabro ter luz? Um pavio e o óleo. Ali tem o óleo, não é nem o pavio, ali só o óleo. Se você coloca o fogo no óleo, o óleo pega fogo. Mas o pavio serve para de certa forma, aquilo preservar. Entendeu? O fogo por muito tempo. Então, exatamente. Perder a luz é perder o azeite. O Espírito Santo se afasta de nós à medida que nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Jesus. Nós perdemos essa... Então, você está vendo como tudo está atrelado? Tudo está, de certa forma, ligado. E isso é muito sério. Porque a gente deixa de ser igreja. Então, o caminho que Jesus propõe aos Efésios é exatamente isso. Lembra de onde você começou a cair, de onde você começou a se perder. E esse é um desafio que eu lanço para mim e para vocês, para todos nós. Reconte para você a sua história e veja onde você começou a perder o primeiro amor. E começa a se arrepender disso. Ora a Deus, pede perdão e volta. E você vai começar... Se você vai perceber que quando você fizer isso, o fervor do Senhor, o amor do Senhor, aquele sentimento de querer estar com Deus, de fazer a vontade de Deus, de ser fiel a Deus, vai começar a voltar no seu coração. Só de você fazer isso. Tá ouvindo? Aham. Tá ouvindo a gente? Tô. Ah, tá. É que eu queria perguntar Ah. por que às vezes, tipo, você consegue reencontrar o primeiro amor, mas sei lá, dura tipo uma semana, é muito volátil, sabe? Mesmo que você permaneça em oração, você se sente, passando o tempo, você se sente fraco para orar de novo, para ler a Bíblia de novo, e tipo, você volta na mesma, muito rápido, é como se fosse muito volátil. Aí toda vez eu lembro daquela passagem que Jesus fala de terra fértil. E tipo, será que nesse caso é como se nós fôssemos a pedra, sabe? Porque jogou a semente e não frutifica, sabe? Não. Ela fica ali um tempo e Sim. depois ela sai. Tipo, e mesmo que você ore, mesmo que você leia a Bíblia, você fica se sentindo cansado de fazer isso, entendeu? Tipo, e logo você perde aquela paixão, aquele fervor de novo. Muito rápido. Eu entendo. Esse é o desafio. É assim mesmo. Mas é assim que Olha só. O desafio, o que a gente tem que entender é que o nosso desafio, ele não é semanal, nem mensal. Ele é diário. Então, se eu todos os dias... Tá, pode ser que todos os dias vai ficar difícil. Mas o correto é todos os dias eu ter o meu momento devocional. É eu todos os dias orar, todos os dias ler a Bíblia, todos os dias, gente. É igual os judeus fazem, igual os muçulmanos fazem. Isso. E os crentes fazem. Você tá entendendo? O Jefferson, vocês escutaram o que o Jefferson falou? Não. Não. O Jeff falou assim, igual os judeus e os muçulmanos fazem. Os ortodoxos, aqueles mais aplicados, eles fazem isso mesmo. Todo dia, 3 vezes ao dia, vai lá, no caso os muçulmanos, tem lá os seus momentos de oração. Então, Mas a mesmo gente vai... fazendo isso, Oi? tipo, você não sente, mesmo fazendo isso, muitas vezes você não sente a paixão, sabe? O Sim, fervor que você tá mas- falando. Entendi, mas nós somos voláteis.
Nós não podemos nos basear apenas pelos nossos sentimentos. Só que você vai ver que existem momentos onde Deus vai falar mais forte no seu coração. E existem momentos onde você vai ali fazer o seu momento devocional e amém. De uma forma um pouco mais racional. Entendeu? Mas aquilo vai penetrar no teu coração. O importante é você, de alguma forma, atrelar isso no seu dia a dia e deixar Deus trabalhar. Entendeu? É difícil, é. Só que sobre a palavra de Jesus que você falou, né, quando ele lança a semente, nós já somos aquelas sementes que caiu em uma boa terra e produziu fruto. Então, a gente só tem que tomar cuidado para não lançar entulhos nessa terra e aí a gente acabar deixando de produzir esse fruto. E é o caso de quem está no caminho de Jesus há um bom tempo. Você vai vendo que o inimigo vai colocando coisas para ocupar você, para tirar o... É lógico, não, às vezes não é só o inimigo, é você mesmo, a nossa vida, é o dia a dia, a correria, é o trabalho, é cuidar dos filhos, é cuidar da casa, mas a gente tem que ser disciplinado, entendeu? É difícil, é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então, olha só, a Michele começou, uma amiga dela, que é crente do Coquinho, assembleana, do Reteté Forte, colocou ela em uma como é que é? Um grupo de oração. Chama Intercessores de Cristo. Para orar todos os dias, em um certo horário. É um relógio de oração e é um grupo de WhatsApp. E a Michele, ela tá orando já faz quanto tempo? Uns 20 dias? Todos os dias à noite, das 11 horas até meia-noite. Eu comecei a orar com ela, orei um dia e falei, não, vai lá, é você, não sou eu. Porque é algo específico, porque ela conhece quase todo mundo que está ali. Eu não conheço ninguém. E eu falei, não, vai, eu vou ter o meu tempo o meu devocional, o meu tempo, e ela tá tendo o tempo dela. Não, tem é só mulher e só tem um homem. Foi as pessoas que... Mas é uma bênção. Olha só, se ela não fizesse isso, o que ela ia fazer? Ela provavelmente ficaria no WhatsApp, na rede social, ou vendo Netflix, ou sei lá, fazendo alguma coisa. E a gente faz isso. A gente faz alguma coisa. Então você vai abrir um tempo, eu vou abrir um tempo, a gente vai ter... Cada um vai... Não adianta, à noite eu não consigo fazer isso direito. É só de vez em quando que eu vou lá, por exemplo, agora que eu estou tendo que preparar as aulas, eu tenho que ter um tempo ali de dedicação para preparar essas aulas. De estudo, de pesquisa. Às vezes eu faço isso de noite, mas a grande maioria das vezes Às vezes eu tô lá orando, Fica de e quarto, vem, vai. sobe em cima de mim, no quarto. Não? Vocês escutaram aí? A Michelle, não? Não. Fica em cima de mim. Não. Ontem mesmo, o que ele tava fazendo ontem comigo? Peraí, deixa eu atualizar aqui. Que não... A Michelle Tá falou ouvindo que é baixo. difícil. Dá pra entender direito. Que várias vezes ela começa a orar e tá de joelho lá na cama, e o Yuri vai lá e sobe nas costas dela e começa. E aí lá vai eu pegar, vem aqui, menino. E aí o Breno também. Gente, os nossos filhos é a nossa bênção. A gente tem que fazer essas coisas com eles. Eles têm que participar de tudo isso.
olha só, olha a importância deles verem você orando. Não esquece, né? É. De joelho. Olha a importância de você orar antes do almoço, da janta. Eu começo a orar, o Breno, a gente tem isso, a gente ora antes das nossas refeições. É o nosso momento de oração ali de família. E aí lá vem o Yurizinho, andando, e dá a mãozinha assim, ele já dá a mãozinha e depois ele não consegue repetir. Às vezes o Luca fala, eu quero orar, e aí ele começa a orar, e daqui a pouco ele faz aquela oração, todos os dias a mesma oração. Mas você está entendendo? A importância disso é que é Deus presente na minha casa. E isso é ser cristão na nossa casa. Isso vai refletir para os outros. De alguma maneira vai refletir. As pessoas vão falar, nossa, fulano é diferente. E é sempre assim, gente. Não dá para mudar. Não tem como fugir disso. Entendeu? Não dá. Então, eu tenho que continuar aqui, que senão a gente não vai terminar. Mas deu para te responder um pouco, Laura? Deu sim, obrigada. Então, o fervor de Deus, aquele amor, aquela coisa do primeiro amor, às vezes a gente vai vivenciar. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é nem isso. É que eles estavam começando a dar ouvidos a quem eles não deveriam dar ouvidos. E estavam perdendo o rumo, o caminho, a direção, entendeu? E aquele amor de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus, eles se perderam. Então, às vezes a gente vai sentir aquele Deus falando conosco de forma mais forte, clara. Mas, mesmo quando Deus se cala, eu tenho que continuar caminhando e sendo fiel e fazendo aquilo que Ele falou para mim fazer. Entendeu? Por quê? Porque é assim, esse é o desafio. E isso é maravilhoso. Tem um livro maravilhoso que eu costumo pedir para as pessoas lerem, chama O Peregrino. É maravilhoso. Entendeu? Se vocês puderem baixar o PDF, essas coisas. Ou tem o filme. Tem o filme, é verdade. Dá para ver o filme. Mas você não lembra? Então, vocês conhecem aí? Jô, conhece, Laura? Sim. Eu já vi o filme já. Eu vou ver. É bom sim. Eu já contei pra Michelle, mas a gente pode ver o filme, né, mano? Eu vi o filme, eu não vi. Eu conheço. Eu vi com o Gel esse filme. É muito bom o filme também. Então, no livro, você vai ver, eu não li o filme, mas com certeza ele é baseado num livro. Entendeu? E aí você vai ver que há momentos onde Deus simplesmente não se manifesta. E ele tem que caminhar. Ele continua caminhando, Deus não se manifesta. E aí o inimigo começa a colocar as ciladas, os negócios, e ele simplesmente tem que se desviar ali do jeito que dá. Esse é o desafio. Gente, isso é o caminho. Isso é ser cristão. Entendeu? Mesmo quando... Oi? A Thaís está fazendo uma pergunta. Creio assim, no momento que Jesus estava para ser entregue, ele foi e começou a vigiar em oração. Ele tinha 3 discípulos no nome que estavam vigiando com ele. E aí ele voltou e eles estavam dormindo. Sim. E ele falou, mas vocês não conseguem nem em alguns momentos. Então assim, eu acho que essa parte também é o que nós vivenciamos. E Cristo falando, não é fácil. Mas Cristo ali, como tudo que ele fez, ele também fez e se mostrou o caminho dessa forma que a gente seguir. Sim. Vigiar em oração. Olha só.
o que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Não é a cruz dele, é a nossa. Porque a cruz dele, ele carregou. A nossa nós temos que carregar. Entendeu? Então, o nosso desafio é continuar seguindo no caminho, carregando a nossa cruz. E o que é a nossa cruz? É a nossa missão. A cruz de Jesus era a missão dele, que era uma cruz real. Mas nós, provavelmente nós não seremos crucificados. Ninguém morre crucificado hoje em dia, a não ser no Oriente Médio, que eles crucificam cristão lá ainda. Mas olha que interessante. Você sabe qual é o maior impedimento da nossa vida hoje? Não é o desafio, não é a dificuldade. É o lazer, é o entretenimento. Entendeu? É isso que nos deixa mal acomodados. Você pode ter certeza. O cara que está no Oriente Médio sendo perseguido, ou está lá na Coreia do Norte, debaixo do regime, ou na China, debaixo do regime comunista lá, que está oprimindo eles, matando eles, entendeu? Prendendo eles, torturando eles, eles são muito mais cristãos que a gente, muito mais fervorosos com a gente, no meio da maior dificuldade do mundo. Por quê? Porque a dificuldade, a gente acha que a dificuldade vai nos atrapalhar. Não, muitas vezes a dificuldade vem para nos apurar mesmo. É passando pelo fogo mesmo. Entendeu? Para queimar o feno, a palha, entendeu? E para lapidar e purificar o ouro e as pedras preciosas, entendeu? Aquilo que é precioso de Deus em nós vai permanecer. O problema, o que a gente tem que se atentar é exatamente no momento da bonança, que está tudo de boa, que está tudo bem, não se perder. Porque se você se perder, às vezes você não vai conseguir achar o caminho de volta. E o que Jesus está falando aqui é: volta, lembra, se arrepende e começa a vivenciar aquilo de novo. Aquelas práticas de novo. Beleza? Continuando aqui no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem são esses nicolaítas? Nicolaítas, provavelmente, ninguém sabe exatamente quem eles eram, mas provavelmente eles são discípulos de um falso mestre que apareceu na época da igreja primitiva, chamado Nicolau de Antioquia. E o que ele pregava? O que eles propagavam? Eles eram gnósticos. Então eles acreditavam que a carne, que a matéria, ela é ruim na sua essência. Ela é má. E não tem como purificar e santificar. Então, já que ela é ruim e má, a gente não precisa se atentar tanto para ela. Porque o que vai importar é o conhecimento. É a sabedoria. E é aquilo que você cresce de forma espiritual. Toda heresia, ela tem em partes verdades. Toda mentira só faz sentido porque ela se camufla de verdade. Certo? E é exatamente isso. É claro que nós temos que cuidar da nossa alma e do nosso espírito. É a vida espiritual. Nós somos espírito e alma e corpo. Só que
o que o cristianismo afirma é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós precisamos nos santificar, nos preservar, nos separar. E você vê que Jesus fala para eles, olha, tens contudo a favor que odeias as obras dos nicolaítas. Quer dizer, a maioria dos efésios, diante dessas heresias, repugnava e odiava. E o interessante é que Jesus fala assim, e eu também odeio. Cara, você já viu Jesus falando isso? Não. Eu acho que é uma das poucas vezes na Bíblia que isso está. Eu odeio isso. Ele nunca odiou nada. Mas ele odeia as obras dos nicolaítas. Por quê? Porque é a perversão. É a perversão. E olha só. Existe uma coisa muito que a gente não pode... Quando a gente fala de igreja primitiva e do Apocalipse, a gente tem que entender uma coisa chamada culto imperial. O culto imperial era algo introduzido pelos romanos, que era o culto a César. Então os romanos dominavam uma região e o que eles faziam? Eles faziam uma simbiose no culto do culto de determinada região e fazia assim, olha, por exemplo, dos Efésios, eles cultuavam a Diana, certo? Então vocês vão cultuar a Diana, mas vocês vão cultuar César também. No politeísmo não tem problema algum, porque é mais um deus. Só que o problema é quando isso vai no monoteísmo. E esse era o desafio dos romanos com os judeus. Entendeu? Quantas e quantas vezes você já não vai ver filme onde os romanos tentavam introduzir ali símbolos de Roma no templo e os judeus morriam, mas não deixavam. E o templo, provavelmente as revoltas do templo e a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo foi exatamente por causa disso. Nós não vamos cultuar a outro Deus a não ser o nosso Deus. A Yahvé. Então, os nicolaítas, o que eles estavam fazendo? Estava falando do culto imperial. Então, para você ascender na sociedade da época, você tinha que participar do meio social da época. E o meio social da época era você participar dos cultos imperiais. E o que rolava nesses cultos imperiais? Eram celebrações rituais aos deuses, onde existia o sacrifício a esses deuses, e depois do sacrifício a esses deuses, comiam as carnes desse sacrifício. Entendeu? É diferente do sacrifício que você vê lá do Antigo Testamento dos judeus. Só os sacerdotes podiam comer parte daquela carne. A grande maioria, e muito específica, era queimada e aquilo era, de alguma forma, elevado aos céus. Lá, no culto imperial, fazia parte do ritual comer daquelas carnes. E não só isso. Depois, o que sobrava, eles ainda vendiam aquelas carnes nos lugares, vender a carne sacrificada. Por isso você vai ver que Paulo várias e várias vezes fala assim, em Coríntios, existe esse desafio, essa dúvida, a gente pode comer dessas carnes ou não? Entendeu? Você pode. Aí Paulo fala assim, olha a direção de Paulo, fala, olha, o comer a carne em si não tem problema. O problema é você participar desse meio. O problema é você comer, é a consciência alheia daquele irmão mais fraco, que de repente, vendo que você está comendo alguma coisa sacrificada, vai se escandalizar. E aí está o problema. Então, mas voltando aos nicolaítas, os nicolaítas falam, não tem problema.
Ou a carne não tem erro. Já que não tem como santificar a carne, então vai lá. E aí os cristãos, tá entendendo como era muito difícil? Você tinha que viver excluído da sociedade. Porque você não podia... A sua chance de ascender na sociedade não existia. Porque você não participava dos cultos imperiais. Você não estava no meio social. E trazendo para os nossos dias, o que a gente pode ver? Mas se fosse sacrifício humano, Não. Eu não tenho conhecimento de sacrifícios humanos nessa não, era sacrifícios de animais, eram festividades. E aí só um detalhe, tá? Em algumas dessas festividades, após as festas, todo mundo encher a cara de vinho, comer, existiam as orgias. Entendeu? Então, você quer ascender? Você tem que vir para o nosso lado. Entendeu? Agora, olha só. Você acha que dá? Vamos contextualizar isso. Você acha que dá para o cristão hoje ter vida social de uma forma claramente alinhada com o que o mundo prega? Não dá. Não tem como mais. Quando antigamente os nossos avós, os nossos bisavós, que a nossa sociedade era uma sociedade praticamente alinhada a alguns valores e princípios cristãos, era uma coisa. Hoje, qualquer jantarzinho que você vai com uma pessoa do mundo gentil, você já percebe que a cabeça não bate, cara. Por quê? Porque a mentalidade das pessoas hoje é pagã, é paganizada. Então tem o politicamente correto, tem a lacrosfera, tem as ideologias. Então o cara vai ser a favor da legalização das drogas, da maconha. Vai ser a favor do aborto, vai ser a favor, entendeu? De várias pautas e de várias agendas que foram construídas para acusar os cristãos. Isso é claro. A agenda propagada no mundo e que faz parte da cabeça, que molda a cabeça das pessoas do mundo hoje, ela é anticristã porque ela foi construída exatamente para afrontar e para destruir o cristianismo. E aí você fala assim, olha, mas tá, eu posso ter vida social? Pode. Desde que você não negocie os seus princípios e valores. Você vai ver que sua amizade já não vai ser a mesma. Eles já não vão te encarar da mesma maneira. talvez não seja nem convidado mais também. Exato. Você vai começar a ser excluído. Mas isso é maravilhoso. E tem que ser assim. Porque se não for assim, cara, você já não é luz. Você já não faz diferença. Você já não é sal. Você já não tem diferença nenhuma. Você está completamente amoldado. E você está, sabe... Ser cristão é só um nome. Entendeu? E aí você pega muitos hoje. Quem são os mestres, os falsos mestres hoje? São aqueles que se dizem serem cristãos, mas que relativizam aquilo que sempre foram os nossos princípios e valores, para que a gente, sabe, para que o mundo ache mais simpático aí o cristianismo. Aí você envergonha a palavra de Deus. Se você está no meio do mundo, a mesma coisa, só isso não é você envergonha. Você envergonha. A mãe tá falando aqui. Aí você acaba envergonhando a Jesus, a Deus. E você faz tudo
que é, não tem diferença. Isso, de certa forma sim, mas eles não encaram isso. Eles encaram como se fosse um upgrade da nossa fé. Entendeu? Eles acreditam que, tipo assim, vamos dar uma atualizada. Porque esse negócio é muito retrógrado, é muito antigo, entendeu? Então, hoje o mundo mudou, são outros princípios, são outras coisas, a gente precisa, sabe? Hoje os nicolaítas é a galera lá é o pessoal, por exemplo, que está fazendo o casamento gay dentro das igrejas. É o sacerdote gay que está lá. Tá. No Brasil, isso já enfrenta uma resistência muito grande. Mas nos Estados Unidos e na Europa já é algo completamente comum dentro da igreja luterana, da igreja presbiteriana, da igreja anglicana, ter lá pastores ou gays, entendeu? E eles acham a coisa mais normal do mundo, mais comum do mundo. O plano deles é fazer isso, trazer isso para nós aqui no Brasil. Só que sinceramente, eu acho que só uma parte vai chegar aí. A grande maioria, graças a Deus, vai ser resistente a essas coisas, entendeu? Mas você está entendendo como contextualizando aquilo que estava acontecendo com os Efésios para nós, entendeu? A gente sabe o que é isso. E se você começar, olha só, dependendo daquilo que você compartilha nas suas redes sociais, na defesa do Evangelho, não quero colocar política, vamos falar de Jesus aqui. Na defesa do Evangelho e daquilo que Jesus pregou e das coisas de Deus. Dependendo do que você compartilhar, existem empresas que, na hora que vão contratar você, vão buscar o seu perfil nas redes sociais e não vão te contratar. Entendeu? É o princípio daquilo que é uma perseguição. Começa assim. Isso só vai piorar. Com o passar do tempo, isso só vai piorar. E a tendência, e aquilo que está profetizado por Jesus, e aqui no livro do Apocalipse, a gente vai chegar lá, conforme a gente for avançar, é exatamente isso. A igreja vai chegar um tempo onde nós voltaremos a ser a igreja do subterrâneo. Sabe o que está acontecendo comigo no Facebook? Direto vindo com convite para participar dos Illuminati. A mãe tá falando aqui que direto vem convite para ela participar dos Illuminati. Mas eu vou falar o que é isso aí. Isso aí é o seguinte, isso chama-se inteligência artificial. É porque é o seguinte, como você andou pesquisando muito a respeito desse assunto, o Google, ele grava o seu histórico das suas pesquisas. E ele começa a sugerir para você essas coisas, porque ele entende que você se interessa por isso, entendeu? Então, comigo acontece algo semelhante com a maçonaria. Eu recebo o convite da maçonaria. Porque há um tempo atrás eu comecei a bater forte neles, porque eu vi que eles estavam começando a se opor. Porque, olha só, a maçonaria, a gente tem que entender que ela é dividida. Ela não é uma voz única. E não é desde hoje, já há muito tempo. Na Revolução Francesa já existia uma divisão na maçonaria. A maçonaria azul e a maçonaria vermelha. A maçonaria azul são os capitalistas. E a maçonaria vermelha são os socialistas. São o quê? Entendeu? Já Rabinho? Na época da Revolução Francesa, que eram os jacobinos. Oi? Pode falar. A maçonaria azul é o quê? São os capitalistas, são os liberais. Entendeu? Tá. São aqueles que, de alguma forma, eles querem, para eles é importante ganhar dinheiro, essa coisa do livre mercado, entendeu? De certa forma, eu também sou a favor do livre mercado, mas
o que eles, olha só, algo presente no pensamento revolucionário, tanto ele liberal como socialista, é que ambos querem implantar uma nova sociedade. Porque a sociedade presente não é o ideal para eles. Eles querem implantar um mundo novo. Uma nova ordem mundial. Entende? Então, só voltando aqui para os nossos estudos. Depois eu vejo, filho. Só deixa eu terminar aqui. Então, olha só. Você entende que essa... Vamos só concluir o lance da maçonaria. Então, assim, eles sempre vão apostar nas duas pontas. Porque aí, quem ganhar, eles estão dentro. A gente vê isso muito forte no Brasil. Quem era o vice da Dilma? Temer. O Temer. Mas só. E o Temer era grão-mestre maçom. Quem é o vice do Bolsonaro? O Mourão. Sim, mas E o Mourão é grão-mestre da maçonaria. o Moro também, né? Entendeu? Governar o Brasil sem ter o apoio da maçonaria é impossível. Impossível. Ninguém faz isso, não é de hoje, desde o Império. Tiradentes, Dom Pedro. era maçom, essas coisas. Todos eles eram maçons. Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. A maçonaria fazia... Você não tinha como ascender na vida social se você não fosse maçom. E hoje não é muito diferente. Dependendo do nível onde você chega, vai chegar um momento que eles vão te procurar. Eles vão te achar. E se você não se alinhar, você vai chegar naquele patamar e não vai conseguir sair dali. Não tem como, gente. Então, de certa forma, o sistema de Satanás já está aí. Não é de hoje, já faz tempo. Só que a cada dia que passa, ele vai apertando mais o cerco. E ser cristão, a cada dia que passa, vai ficar mais difícil. Amém? Vamos continuar aqui. O versículo 6. Tá, é o término. No versículo 7 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra... Tem qual versículo, Rosinha? 2:7. É o último da carta aos Efésios. Vou ler de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Entendendo um pouco mais a respeito. Vamos lá. Quem tem ouvidos, ouça. Esse termo, quem tem ouvidos, ouça, vai estar no final de todas as cartas do Apocalipse. Assim como ele começa ao anjo da igreja X, ele termina quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, eu estou falando com vocês. Escuta o que eu estou falando com vocês. É importante isso que eu estou falando para vocês. Isso é essencial para vocês. Aí ele diz: ao vencedor. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que vai comer da árvore da vida. Que vai voltar a comer da árvore da vida. O que é a árvore da vida? Onde estava a árvore da vida? Lá no Jardim do Éden. Tinham duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você ouviu?
Não tô ouvindo nada. Não ouviu? Nada. Tá, estão falando no telefone aqui, espera um pouco. Tá bom. Eu vou esperar um pouquinho. Me dá um toque quando você terminar aí, tá? Tá. Não. Agora volta e fala. Tá atrapalhando aí? Não, é que o pai da Laura ligou aqui no celular dela e estavam falando aqui. Ah, entendi. Voltando. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos ouça. É assim que ele termina todas as cartas. É assim que Jesus termina o recado que ele tem para as igrejas, com uma recompensa. E a recompensa para a igreja de Éfeso, se eles obedecerem aquilo que Jesus está pedindo para eles fazerem, que é, olha, volta, vê onde você está errando, se arrepende e começa a praticar as primeiras obras. Ele falou, olha, ao vencer, aí ele termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, não é para todo mundo, é só para quem vencer. Vencer o quê? O desafio. Vencer a missão que eu te dei. Eu te dei uma missão. Eu te dei uma cruz para você carregar. Eu falei para você ir por esse caminho. Se você for fiel até o fim, você vai ser o vencedor. A você que venceu, eu vou te dar o privilégio de se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida estava no Éden, junto, eu não sei em como ali, mas a Bíblia diz que Deus tinha colocado duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem, Adão e Eva, não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não, a árvore da vida eles comiam. Entendeu? Seria talvez a árvore da eternidade? Eu não sei, mas de alguma forma era o privilégio de você, o privilégio de você estar no jardim, é de você estar no paraíso, de você ser salvo. Oi? Não falei nada. Ah, não falou? Então tá bom, desculpa. Tá, não, tranquilo. Oi, pera aí, o Breno tem uma pergunta. Não, então o Jardim do Éden, que era o céu, já esteve na Terra? Sim, filho. Em Gênesis. Em Gênesis está lá, o Éden, o paraíso. Olha só. Tudo que a gente está passando nada mais é do que um plano de Deus para restaurar o seu projeto original. Lá de trás, que é todo mundo junto com ele no paraíso. E a Nova Jerusalém, né, o novo céus e a nova terra que virá após a volta de Cristo, nada mais é do que restabelecer o paraíso e fazer com que o ser humano, nós, os salvos, aqueles que se salvarem, aos vencedores, volte a se alimentar daquilo que Deus tem para nós, de forma plena, da comunhão plena de Deus, da comunhão plena do Senhor Jesus, da árvore da vida, que se encontra, ele termina aqui, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui vão falar, aqui tem ouvidos que nem todo mundo vai ouvir, né? Não, quem tem ouvidos ouça. É assim, é mais ou menos como, olha, escuta o que eu estou te falando. Você tem ouvido? Todo mundo tem ouvido. Mas nem todo mundo está escutando. Mas eu estou falando, olha, se atente àquilo, é uma forma de Jesus falar, ó, se atente àquilo que eu estou falando. Ouve o que eu estou falando. Entendeu? Existe uma recompensa para o seu labor, para a sua luta, para os seus desafios, para aquilo que você está enfrentando. Existe uma recompensa. E a recompensa é: você vai estar junto comigo, se alimentando daquilo que eu te der, paraíso.
na minha presença. Essa é a recompensa. Independente se a pessoa crê se o cara é pré-tribulacionista, que acredita no arrebatamento antes da volta de Jesus, e depois ou se a igreja passa pela tribulação e vê Jesus voltando em glória entre as nuvens com os anjos do céu para vencer a Satanás, ao falso profeta e a besta, independente em que momento que isso vai acontecer, ou se de repente nós simplesmente morrermos, porque isso é uma máxima cristã, né? Todo mundo, a volta de Jesus acontece a partir do momento que você bater as botas. Morreu, acabou. Aí você tem que se acertar, entendeu? Então, aí ninguém sabe o dia que a gente vai falecer. Então, a verdade é assim: é necessário lutar contra nós mesmos e contra as ciladas daquilo que o inimigo vai colocar para fazer com que a gente se desvie dos propósitos de Deus na nossa vida. Entendeu? Tudo bem, Jô? Tudo certo? Tudo bem. Entendeu Tudo aí? Então, olha só. Só para a gente concluir, eu quero que vocês entendam o seguinte. Segundo a visão escatológica histórica, cada carta do Apocalipse se refere a um tempo da igreja, partindo da igreja primitiva até a igreja que vai ver Jesus, a volta do Senhor Jesus, até a igreja dos finais dos tempos. E a igreja de Éfeso é a igreja, simboliza aquilo que seria a igreja primitiva, que é a igreja até mais ou menos por volta dos 100 anos depois de Cristo. Você vê que a característica dela é bem próxima dos cristãos e da igreja primitiva, porque Éfeso fazia parte dessa igreja. Só que você vai ver que com o passar das cartas, a história vai andando e as características do cristianismo vai se tornando bem próximo daquilo que é as características das cartas das 7 cartas da igreja do Apocalipse. É incrível isso aí. Eu achei demais. Eu comecei a estudar essa forma de encarar o Apocalipse. Eu achei maravilhoso. Ela era muito comum antes que eles chamam dos dispensacionalistas, que é o pessoal que acredita no arrebatamento. Eu acredito. Você fala para mim, o que você acredita? Eu acredito em tudo. Não em tudo, mas eu creio que tudo é possível. Se Deus quiser arrebatar a igreja antes da grande tribulação, no meio dela, Ele vai fazer. Existe base bíblica para isso. E eu creio. Eu não posso duvidar disso. Aí o cara fala, mas eu duvido. Mas e se acontecer? Tem base bíblica. Você vai ficar. Por quê? Porque como é que Deus vai te levar se você... eu não acredito nisso aí. Então você vai ficar e vai passar pela grande tribulação, amigo. Então, se Deus quiser salvar a igreja, preservar a igreja dele da grande tribulação e arrebatar a igreja dele antes, ótimo, eu quero estar no meio, sim, eu creio. Entendeu? Mas e se acontecer? E se o arrebatamento não acontecer? Então vamos passar pela grande tribulação e boa, vamos resistir. Se não for a minha geração, vai ser a geração dos meus filhos.
Mas eu acho, gente, que tudo que a gente está vivenciando no nosso tempo, que tudo tem indicado que nós somos a última geração. É difícil falar isso. É complicado afirmar isso. Mas um Estado que consegue colocar todo mundo dentro de casa por causa de uma pandemia, o mundo inteiro, obrigando as pessoas, é algo realmente impactante, entendeu? Por quê? Porque, tudo bem, agora é por causa de uma pandemia. Mas a forma como eles viram que a coisa foi bem sucedida, amanhã ou depois eles podem fazer outra coisa, inventar outra coisa, e, sabe? E de alguma forma, a gente sabe que o sapato vai apertar pra gente. Porque é bíblico. É bíblico. Jesus, a palavra do Senhor vai se cumprir. E a gente tem que estar bem com Deus, preparado. A gente tem que estar, sabe? A gente tem que entender que eu tenho que ser como um cristão autêntico. Como o cristão da igreja primitiva. E que eu possa resistir às ciladas, às tentações, os desafios e permanecer fiel e vencê-los para que eu possa chegar no maior objetivo nosso. Nosso maior objetivo não é comprar uma casa, não é ter uma boa profissão, não é ter uma carreira, não é ter filhos, não é nada disso. O objetivo da nossa vida é ser salvo. Esse é o nosso maior, tem que ser o nosso maior objetivo. Amém? Amém. Então tá bom, gente. Bem, semana que vem a gente continua com a carta da igreja de Esmirna, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem para essa semana? Aqueles que não leram o livro de Daniel, leia. Por que é importante vocês fazerem isso? Porque vocês vão ter que, de alguma forma, ter o compromisso de ler a Bíblia, cara. Entendeu? Tem que começar. E você vai ver que é bênção. No começo, você pode falar, pô, mas eu vou ter... a carne vai lutar mesmo contra o espírito, mas você tem que prevalecer. A sua vontade é dominar os seus desejos e impulsos da carne, sei lá, do entretenimento, da preguiça. Eu não sei qual é a forma como eu... Mas eu tô falando de mim, tá, gente? Por favor. Tá? Eu tô falando de mim. Eu tenho que... Por exemplo, eu gosto de fazer isso de manhã. Para mim fazer isso de manhã, eu tenho que acordar cedo. Ixi. Entendeu? E acordar cedo é um desafio. Entendeu? E você acorda, se não acordar, que legal, beleza, vamos ler a Bíblia. Não. Você acorda, vou fazer um café. Não falo. Eu não acordo você desse jeito. O Breno falou assim, Breno, pai, vai fazer um café, Breno. Não é assim não. Entendeu? Eu acordo quietinho. Eu não acordo vocês. Às vezes ele faz café, vai comprar pão. Tá vendo? Ele fala, às vezes eu faço café, compro pão. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Essa semana, então, vocês continuem lendo. Continua lendo Daniel. Só que mais importante do que ler Daniel, eu quero que vocês coloquem em prática isso aqui que está no livro de Efésios. Cada um vai olhar para você mesmo e é você com Deus. Vai ver o que aconteceu com você,
Por que que você deixou de ser aquele cristão que era quando se converteu? Por que que você deixou de ser? O que te influenciou? Entendeu? E você vai se arrepender dessas coisas. Vai orar a Deus, vai se arrepender. E vai falar, Senhor, me ajuda a começar de novo, a voltar para o caminho, a continuar e ser aquele cristão. É muito provavelmente que você não vai conseguir. Por quê? Porque já não é uma novidade para você. Aquele lá, você não vai conseguir. Mas você vai ser apurado. E aí Deus vai te vai te dar vai te dar, sabe, você vai ser remotivado. Você vai ter mais você vai voltar a ter motivação de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de falar de Jesus. E vai ser a maior bênção que você vai fazer para a tua vida. Amém? Então vamos orar. Semana passada eu errei. Eu terminei e não orei. Entendeu? A gente tem que orar. A gente estava com pressa, tal, o tempo passou. E vamos ver se semana que vem a gente consegue começar mais cedo. Tá bom? Para você é melhor, né, Ju? Sim. Tá. Pede desculpa pro povo aí da família da Laura pelo horário, tá? Não, tranquilo. Aqui só tá os irmãos dela só. Então, se algum deles tiver o interesse de participar, também tá à vontade, tá? Eu faço isso para vocês, mas quem quiser a gente inclui aqui e vai estudar junto com a gente. Tá bom? Uhum. Então tá bom. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de estudar, Senhor, pela sua graça, a carta que o Senhor pede para João escrever e mandar, meu Deus, para os Efésios. Senhor, aquela igreja era uma igreja avivada, forte, uma igreja que perseverava nos teus caminhos, que resistia, meu Deus, às perseguições, à exclusão da vida social, meu Deus, por amor ao Senhor. E isso, meu Deus, fazia deles sal da terra e luz do mundo, Senhor. Eles foram os responsáveis por implantar os teus ensinamentos no mundo, Senhor. A partir dali nasceu, a partir da igreja primitiva nasce, Senhor, aqueles que resolveram largar tudo e te seguir. A questão é que os desafios da vida vai nos impondo e a gente acaba esquecendo, Senhor, muitas das vezes da onde a gente saiu, de quem nós éramos, da onde a gente saiu e do que o Senhor fez por nós. E nós te pedimos perdão, Senhor. Nos perdoe por deixar de amar o Senhor como amávamos no começo. Porque a gente pode até falar, eu não deixei de amar. Não deixou, mas poxa, sabe? Começou a virar rotina. E nós acabamos muitas das vezes esquecendo de quem o Senhor é para nós, da preciosidade do que o Senhor é para nós. E que o Senhor, meu Deus, nos dê a graça, Senhor, e realmente penetre no nosso coração, que o Espírito Santo haja no nosso meio, Senhor. Meu Deus, quebrando todo jugo, meu Deus, de malignidade, todo jugo desigual, toda a maldade, Senhor, tudo aquilo que o inimigo entulhou, jogou entulho, Senhor, nos nossos poços, meu Pai, para que a gente deixasse de ser, meu Deus, aquilo que o Senhor planejou que nós seríamos para ser, meu Deus, uma pessoa apagada, morna, fria, desanimada. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura, Senhor, os teus planos sobre a nossa vida, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. E que o Senhor, meu Pai, nos dê a graça e o favor de nós retomarmos o caminho, Senhor. Voltarmos, meu Deus, a ter uma vida mais presente contigo, mais ativa, uma vida mais avivada com o Senhor. É isso que nós te pedimos. Nos dê uma semana abençoada, preserva, guarda-nos de todo mal, de toda cilada de Satanás. Que o Senhor nos guarde, Senhor. Que o Senhor nos preserve, que o Senhor nos proteja. Que o Senhor esteja conosco, meu Deus. Na nossa guerra, na nossa batalha, nesse momento da história, Senhor, da nossa igreja, da nossa geração. Que o Senhor nos prepare para aquilo que está por vir, meu Pai. Que sejamos cristãos autênticos, verdadeiros, meu Pai. Para que resistimos àquilo que é o dia mau. Para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.